Olá pessoal, vamos para mais uma aula hoje, e a aula de hoje é sobre análise matricial de problemas estruturais. Essa aula é a continuação da aula anterior. Vamos continuar o problema de análise de uma barra, mas agora vamos implementar um método que pode ser utilizado para a implementação em um código de computador. Então, seja o seguinte problema: uma barra que está engastada em uma extremidade e tem uma força aplicada na outra extremidade. Essa barra possui 3 seções diferentes. A seção 1, comprimento L1, com uma rigidez K1. Seção 2, K2, comprimento L2. E a seção K3, com a rigidez K3 e comprimento L3. Deseja-se determinar o deslocamento na extremidade livre da barra. Como podemos prosseguir para resolver esse problema? Se definirmos uma mola com rigidez KE, que representa a rigidez estrutural de uma barra, ou de uma seção de uma barra, a gente pode ter a seguinte hipótese. Temos uma extremidade livre nessa mola, chamada de nó I, e a outra extremidade, nó J. Ambas os pontos, ambas as extremidades, podem estar sujeitos a uma carga aplicada e um deslocamento. Então, no nó I vamos ter FI, carga aplicada, e o I, o deslocamento em I. E no nó J vamos ter FJ, carga aplicada do nó J, e o J, o deslocamento do nó J. Essa representação por mola pode ser utilizada para desenvolver análise onde a gente deseja determinar, por exemplo, o deslocamento em uma única direção, que é o caso de uma barra, que possui somente deslocamento na direção longitudinal, na direção de X. No caso, como a gente está representando uma barra, a rigidez dessa mola é a rigidez que foi desenvolvida para a análise de uma barra. Então, a rigidez estrutural da barra é KE igual à área da seção transversal vezes o módulo de elasticidade dividido pelo comprimento. Para determinarmos um equacionamento para resolver esse problema, a gente tem que fazer a seguinte hipótese. Seja o somatório das forças aplicadas no nó I igual a zero e o somatório das forças aplicadas no nó J. Como essas forças são equivalentes, a gente vai imaginar que uma força puxa o nó I e uma outra força puxa o nó J. Se fizermos essa hipótese aplicando a condição de equilíbrio, a gente chega à seguinte equação. FI menos KE vezes o I mais KE vezes o J igual a zero. Que por fim vai dar FI igual a KE, parêntese, o I menos o J. Essas duas expressões, essas duas equações podem ser combinadas em uma matriz, em um sistema matricial, da seguinte maneira. Vamos ter uma matriz que representa a rigidez da minha mola, KE menos KE, menos KE, KE, vezes um vetor de deslocamento nos nós, o I e o J, que é igual às forças aplicadas nos nós. Essa equação ela não tem solução. Se ela for definida dessa forma, ela não tem solução. Por quê? Essa matriz ela é singular, ou seja, ela não possui inversa. Para resolver esse sistema, eu tenho que passar essa matriz inversa para o lado da direita, assim determinando os deslocamentos U e o J. Como essa matriz é singular e não tem inversa, a gente tem que aplicar umas restrições. Uma restrição seria o equivalente a fazer a seguinte operação. Se engastarmos no nó I a extremidade I da mola, a gente vai ter que o deslocamento naquele ponto é igual a zero, correto? Isso tende a transformar o sistema na seguinte equação. Então vamos cortar a primeira linha e primeira coluna do sistema, que equivale à multiplicação do nó I, que é deslocamento zero, o que vai ficar somente a parte de baixo. Então, KE vezes o J igual a FJ. Agora sim, essa equação a gente pode resolver. Passando o K para o lado da direita, a gente consegue determinar o deslocamento J. Se extrapolarmos essa notação para um sistema com duas molas conectadas por meio de um único nó central, o nó 2 no caso aqui, do exemplo,
a gente vai ter a seguinte hipótese. Então, uma mola é 1 e uma mola é 2, conectadas com o mesmo nó 2. Então, esses nós, esse nó 2, ele compartilha a rigidez de cada mola. Então, a contribuição de cada mola vai entrar nesse nó J. O que na matriz vai equivaler a somar a rigidez de cada mola na estrutura. Então, vamos ter novamente uma matriz que vai estar relacionada com cada grau de liberdade, com cada deslocamento U, e U1, U2, U3. E aquele nó intermediário que estiver conectado a duas molas é somente somar a rigidez de cada ponto naquele respectivo grau de liberdade ou deslocamento U2. Faz a mesma coisa com as forças também. Então, esse sistema aqui a gente pode também resolver aplicando a mesma hipótese. Se considerarmos que o deslocamento no nó U1 é 0, a gente pode resolver esse sistema. E assim simplificar ele, ou seja, eliminando a primeira linha e a primeira coluna do sistema, deixando o sistema mais simplificado. Se desenvolvermos agora para 3 molas conectadas consecutivas, cujo nó 2 é o nó equivalente entre a mola 1 e a mola 2, e o nó 3 entre a mola 2 e a mola 3. A gente vai ter o seguinte sistema matricial. Então, o nó 2 e o nó 3, nó 2 e nó 3 vão estar somados com a rigidez equivalente em cada ponto. Então, K1, K2, K2, K3. A força é F1 mais F2, F2 mais F3. E agora só basta aplicarmos o deslocamento U0 no nó 1 para resolver esse sistema matricial. Esse sistema matricial ele pode ser simplificado por meio da seguinte equação. Então, temos uma rigidez K, uma matriz de rigidez que representa a rigidez global, vezes um vetor de deslocamento para cada ponto no nó nessa, digamos assim, malha de molas, é igual a um vetor de cargas F. Esse vetor de cargas F pode ser definido somente por meio de uma única força aplicada no nó 3, por exemplo. E assim eu consigo determinar o deslocamento em cada ponto na estrutura. Então, para resolver um sistema algébrico, K igual a F, a gente tem que passar o K para a direita. Ele vem dividindo F. Como isso aqui é uma matriz, eu tenho que subir ela, só que elevando a menos 1. Então, o deslocamento U é igual a K menos 1 vezes F. Então, eu preciso inverter a matriz de rigidez nesse caso. E para isso, como eu falei no primeiro caso, ela tem que ser inversível, ou seja, ela não tem que ser singular. Se imaginarmos um deslocamento U que eu conheço na estrutura como GDL fixo, ou seja, pontos na estrutura que não tem deslocamento, e esse deslocamento é igual a 0, a gente vai sobrar somente com os GDLs livres, ou seja, os outros graus de liberdade, os outros deslocamentos. Então vamos ter graus de liberdade fixo e graus de liberdade livres. Se aplicarmos os graus de liberdade fixos na análise algébrica, o sistema vai ficar simplificado da seguinte maneira. Os graus de liberdade ou deslocamento U livres vão ser iguais ao K de GDL livre, né, uma matriz, menos 1 vezes F com graus de liberdade livre. Agora a gente tem um sistema matricial que pode ser implementado por meio de um código de computador. A seguir, a gente vai resolver esse sistema por meio de uma implementação no MATLAB. Então, já que no MATLAB nós podemos iniciar o programa primeiro setando as propriedades do material. Então, módulo de elasticidade, eu vou definir esse parâmetro como unitário, por enquanto. É igual a 1. A área em cada seção transversal da estrutura vai ser A1, igual a 1. A2, que é igual a 1 também. E A3, que é igual a 1. Podemos definir, então, um vetor que vai alocar todas as áreas, A1, A2 e A3. Um comprimento L de 0,2
aqui está em metros, tá? Metros. E a força, que nesse caso eu vou colocar F4, que seria a força aplicada no nó 4 da estrutura, ou da malha de molas, que é 2.000 newtons, né? Vamos começar pela seguinte hipótese. Se temos N molas, vamos ter N elementos. Então, 3 molas, 3 elementos. O número de graus de liberdade da estrutura seria NGdL, que é igual a 4. 4 graus de liberdade nós temos, onde os graus de liberdade livres são iguais a 2, 3 e 4. Ok. Então definimos o nó 1 como GDL fixo. Podemos definir também um vetor U, que seria o vetor de deslocamento em toda a estrutura, que vamos iniciar ele como zeros. Então vai ser N zeros de NGdL por 1. Podemos fazer a mesma coisa com o vetor de forças, F, que é igual a zeros de número de graus de liberdade por 1. A força F é aplicada no nó 4, então a posição 4 do vetor F é igual a F4. A rigidez estrutural, como ela depende de 2 graus de liberdade para cada elemento, ela vai ser uma matriz de grau de liberdade por graus de liberdade. Então vai ser zeros de NGdL por NGdL. Ok. Então agora nós temos nossos matrizes e vetores para trabalhar. Então vamos fazer o primeiro loop para somar a matriz de rigidez da estrutura. Então seria um for igual a I de 1 até I de 1 até número de elementos, tá? Então range. Como a gente tem que somar a rigidez de cada ponto, de cada elemento de mola com os respectivos graus de liberdade, a gente vai ter a seguinte configuração: K de I, 2 pontos, 1 mais I1, I mais 1, I, 2 pontos, I mais 1. Essa construção vai somar para cada grau de liberdade com os respectivos número de elemento I, tá? Num sistema matricial. Então ele vai somar o número do elemento I com o respectivo grau de liberdade. Então a mola 1 está conectada com o nó 1, 2, 2 com 2, 3 e a mola 3 com o nó 3, 4. Ok? Então a gente faz essa somatória aqui. Como é uma soma de matrizes, a gente tem que fazer uma somatório recíproco. Então ele tem que somar dentro dele mesmo, tá? Então vai ser K igual a K a ele mesmo, mais a contribuição da rigidez de cada barra, que vai ser o que? Área I, tá? Vezes o módulo de elasticidade dividido por L, certo? Então a rigidez de uma barra, vou botar essa expressão em parêntese, vamos multiplicar por uma matriz que representa o sinal para cada rigidez de cada barra. Então é 1, menos 1, menos 1 e 1, ok? Conforme viu nas equações desenvolvidas. E com isso a gente já pode salvar o nosso arquivo, tá? Eu vou salvar como nome de análise de barra 1D. Salvar o código. Depois de definida a matriz de rigidez, rodar o programa, para saber se está tudo certo. Então o programa já foi rodado, então a gente pode agora plotar o valor de K na tela. Então ele somou exatamente como a gente esperava. A gente tem aqui nos nós que são pertencentes ao intermediário entre a mola 2 e a mola 3, ele somou os valores, deu 10 e 10.
Ok, então agora a gente pode solucionar o sistema. Como a gente pode fazer isso? Vamos fazer que o vetor de deslocamento U, que definimos anteriormente, vai ser N livres, ou número de nós livres, por 1, igual a K de N livres por N livres. Toda essa expressão, como foi definido na análise algébrica, é elevada a menos 1, para poder inverter essa matriz, vezes o vetor f de graus de liberdade livres. Então agora a gente pode executar o programa e ver a resposta sendo plotada. Então essa é a solução. Como a gente tinha definido o nó 0, o nó 1 como deslocamento 0, ele aparece aqui como 0, tá? Porque a gente particionou o vetor U utilizando essa expressão de N livres, graus de liberdades livres, tá? A gente pode plotar essa solução por meio da seguinte expressão. Então, U, aqui, a gente quer os pontos ao longo da barra, né? Então vai ser de 0, 2 pontos L dividido por número de elementos, 2 pontos L, tá? Vamos plotar essa expressão. Eu errei aqui. É só isso. Agora a gente pode plotar essa expressão e o que vai dar a seguinte gráfico. Como a área aqui é constante ao longo de toda a estrutura, o deslocamento é constante também, tá? Então, uma vez já definido o nosso programa, executando conforme esperado, a gente pode agora modificar as nossas variáveis, tá? As nossas propriedades em cada seção. Então, a área 1, que é a área maior seção da estrutura, vai ser 4 elevado a menos 4 de área, tá? A área 2, 2 elevado a menos 4. E a área 1 é elevado a menos 4, tá? O material é um 200 e a nona, né? Megapascal. Gigapascal, na verdade. A área está em metros quadrados, tá? Metros quadrados. E a carga está em newton, né? Em newton. Ok. Como a barra tem somente 0,2 metros de comprimento, ou seja, 200 milímetros, o deslocamento vai ser bem pequeno. Para a gente conseguir visualizar um valor mais expressivo desse valor, a gente pode multiplicar por 1000, tá? Por 1000. E eu vou multiplicar aqui também para ficar tudo na mesma unidade. Então, ao multiplicar por 1000 em ambos os vetores, eu estou transformando esses vetores que são em metros em milímetros. Então, executando o programa, nós vamos ter agora o gráfico conforme apresentado, tá? Então, aqui o deslocamento em cada seção da barra e, no final, o deslocamento total da estrutura. Que nesse caso aqui foi de 0,035 milímetros, tá? Essa aula encerra-se aqui. Obrigado pela presença e até a próxima aula.